Fala, meu povo! Vim aqui bem pertinho de vocês, no enquadramento super íntimo e próximo, para conversar um pouquinho sobre a estreia da 4ª temporada da série 13 Reasons Why, que rolou hoje na Netflix, tá rolando, na verdade, tem muita gente maratonando nesse momento e entendendo como termina a história dessas pessoas que começaram há 4 anos atrás, através de 13 fitas e 13 porquês, a contar, enfim, seus caminhos individuais, seus dramas individuais, suas questões com a escola, com a vida pessoal, vidas românticas, com a família, seus medos, seus anseios, assim como todos nós. Antes de começar esse vídeo, eu acho importante alertar, assim como a série, algumas coisas que são muito relevantes que a gente tenha alinhado entre nós. A primeira é: se por acaso você não gosta da série 13 Reasons Why, se ela gera algum tipo de gatilho em você por qualquer motivo, eu acho que não recomendo o meu vídeo também para você. Primeiro que ninguém tem que passar raiva ouvindo alguém falar sobre um assunto que não gosta. E segundo, porque eu também posso fazer aqui alguma menção a determinados temas e questões que possam também gerar gatilhos em você. Então, sugiro que você pare esse vídeo e procure ver num outro momento ou do lado de alguma pessoa, da mesma forma que a série recomenda. Eu vou trazer alguns pontos aqui nesse vídeo que principalmente falam sobre a trajetória dos personagens, até porque esse não vai ser um vídeo único sobre a 4ª temporada de 13 Reasons Why. Eu, inclusive, vou esclarecer sobre maratona, que a gente havia falado que ia fazer e tudo mais. Mas além de você ter que ter uma consciência muito grande de que esse vídeo pode trazer gatilhos e pode trazer assuntos que você não se sinta confortável, é importante também que você saiba que nós não faremos a maratona que a gente havia prometido. Eu comecei a assistir essa 4ª e última temporada e realmente é uma temporada que trata de muitos gatilhos, trata de muitas questões que eu acho que estão até acima da roteirização da própria série. Então, ao invés de eu vir aqui, e aí eu cheguei à conclusão de que seria até banal, ao invés de eu vir aqui episódio a episódio, julgando os personagens, falando da história e até julgando a narrativa que a série escolheu, é muito mais relevante eu identificar pontos de discussão que possam nos ajudar a sermos pessoas melhores na nossa sociedade, ou se somos pais, mães, tios, tias, ou qualquer tipo, ou temos qualquer tipo de função na vida de alguma criança ou de algum adolescente, que a gente possa servir de consolo, que a gente possa servir de lição em algum momento. Então eu acho isso mais relevante agora que a série está chegando na reta final do que efetivamente ficar fazendo review dos episódios. Eu acho que 13 Reasons Why, e eu defendo isso desde o começo, é uma série que vai muito além da série. Ela vai muito além do próprio livro que deu origem à história, e eu acho que é exatamente por isso que ela continuou. Eu não sou do grupo que reiteriza 13 Reasons Why, nunca fui. Eu acho que a gente precisa conversar sobre tabus, eu acho que a gente precisa conversar sobre principalmente essa fase da adolescência, do final da infância e adolescência até o finalzinho da adolescência mesmo, que é uma fase muito complicada, muito cheia de informações e transformações e que claramente pode abrir espaço para traumas futuros, problemas psicológicos, problemas de desenvolvimento e vários outros. É o momento da gente conversar sobre saúde mental. As pessoas estão querendo ouvir, as pessoas estão querendo melhorar. Todo mundo quer fazer com que a nossa sociedade melhore e evolua. Então, por que não começar de dentro para fora? Por que não começar do nosso coração para fora, da nossa mente para fora? Então, saibam que não teremos vídeos reviews da temporada, mas teremos vídeos de relevâncias e conteúdos importantes que a gente acha que precisam ser discutidos, principalmente por causa dessa última temporada. A gente sabe que tudo começou em 13 Reasons Why por conta de um suicídio, né, de uma adolescente, e ali temas foram abertos, discussões foram abertas, e principalmente a gente viu uma pessoa, que é o Clay, meio que narrando seus sentimentos e suas descobertas ao longo da história. No início, eu acho que a gente tinha uma falsa impressão de que talvez a Hannah e o Clay fossem protagonistas dessa grande trajetória,
mas hoje eu tenho minhas dúvidas, sabe? Cada um é protagonista da sua própria história ali, e toda a história dentro dessa série é muito relevante. Representar alguém aqui no mundo real, representar alguém que a gente conhece ou representar a gente, de alguma forma. Óbvio que falar sobre o posicionamento das mulheres sem lembrar da trajetória da Jéssica e de como ela se transformou de uma vítima numa lutadora de fato que defende os direitos das mulheres, que pensa no espaço das mulheres e que principalmente ajuda outras mulheres a perceberem a necessidade dessa discussão, é muito interessante. Nesse começo de quarta temporada e última temporada de 13 Reasons Why, é muito relevante a saúde mental, principalmente por conta do Clay. Ele tá abalado, ele tá sofrendo consequências de tudo que ele passou nos últimos 2 anos da história, como é dito ali na timeline da série. E não só ele, como várias outras pessoas estão muito abaladas, principalmente pela pressão social de você ter que ser alguém no mundo. Eu sempre considerei, desde muito nova, muito injusta essa pressão social numa pessoa que tem 17 anos, ou seja, ela nem sabe quem ela é no mundo direito como pessoa, para ela poder definir e dizer para todo mundo como ela pode colaborar com o mundo. Tem uma frase que a Annie repete bastante no início dessa temporada, que é, principalmente pro Clay, ela fala: se você não se ajudar, você não tem como ajudar ninguém. Porque ele fica repetindo muito que ele precisa estar lá para os amigos dele, ele precisa ajudar as pessoas que precisam dele. E ela fala, mas se você não fizer isso por você primeiro, você não tem como fazer pelos outros. Quando ele diz que está estressado e ele precisa desabafar, ela fala, segue seu próprio conselho. Fica tranquilo, fica quietinho, presta atenção, não se mete em confusão. E ele não consegue, porque é um padrão vicioso, principalmente quando você sofre de ataques de pânico e ansiedade. E a gente sabe que esses são temas que estão muito vigentes na vida não só dos jovens adolescentes, mas nos jovens que estão vivendo uma transição para a fase adulta, por volta dos seus 20 e poucos anos, e que estão questionando a sociedade em que vivem. Isso é muito normal. Então a gente não tem que pensar que a infância e a adolescência são fases exclusivas de questionamentos e problemas. A gente vê, por exemplo, os pais do Clay, que são pessoas com carreiras desenvolvidas, que têm uma família, que sustentam tanto um filho biológico quanto um filho adotivo, e isso é de muita responsabilidade. A gente vê como eles sofrem, como eles também tiveram problemas no relacionamento, problemas de autoaceitação, problemas de não saber o que fazer, não saber quem procurar, não saber como pedir ajuda. Eu gosto muito de referenciar todas as transformações e questionamentos que a gente tem ao longo da vida, porque eles acabam fazendo com que a gente se transforme, como lagartas e abelhas, sabe? A gente meio que entra num casulo de uma idade que a gente está começando a viver, e dentro desse casulo a gente descobre coisas que até aquele momento não faziam o menor sentido. E no momento que a gente desabrocha e vive uma grande borboleta e colorida que pode sair por aí voando, a gente experimenta só um pouquinho daquela idade e depois de novo a gente entra num novo casulo. São 10 anos. A cada fase da nossa vida são 10 anos de existência. Se você pensar que uma criança vive plenamente a sua infância até os 10, 11 anos e depois ela entra na adolescência, não só fisicamente com o corpo em transformação, mas com a sociedade cobrando dessa criança transformações ágeis, sabe? São pais repetindo que eles não são mais crianças, que eles precisam se comportar. Mas você preparou o seu filho para se comportar? Sabe? Ou você espera que o hormônio da adolescência chegue na criança e ela automaticamente, como um robô, receba uma atualização de sistema e passe a agir como um adolescente que é. Depois, quando a gente tem o desabrochar da sexualidade, na segunda fase da adolescência, a gente vê também uma transformação desesperada, porque o corpo demanda coisas que a cabeça às vezes não processa. E você tem ali um grande conflito também de espaço, autoridade, aonde está o seu direito e o meu, você como pai, você como mãe ou você como filho. Será que existe uma conversa sobre corpo e o que você tem o direito de fazer e o que não é seu por direito para você tocar?
Depois, na fase dos 20 anos, é quando a gente começa a questionar as ideologias. Tudo aquilo que a gente aprendeu em casa, a gente começa a questionar. Será que os partidos que os meus pais seguem, os partidos políticos, são os que eu acredito? Será que a religião que eu fui criada é a que eu acredito? Será que a forma que os meus pais enxergam o mundo e a sociedade é a forma que eu enxergo? Será que algumas frases que eu repito no meu dia a dia são minhas porque eu criei ou são minhas porque eu estou repetindo ensinamentos e coisas que eu ouvi até agora? Geralmente é nessa fase que acontece o maior perigo da nossa vida, que é quando a gente forma família. E é muito perigoso porque a gente está se associando a alguém que tem outros questionamentos, outras ideologias. E é uma fase de transformação pra gente. A gente está tentando descobrir quem a gente é no mundo e como a gente pensa. E aí a gente começa a conviver com outra pessoa que pensa de outra forma também. E geram muitos conflitos, que às vezes a gente responsabiliza a relação, quando na verdade são duas pessoas em processo de transformação tentando se entender. E às vezes essas duas pessoas têm filhos nessa fase. E não satisfeito em estar evoluindo, você está tendo que criar uma nova pessoa. Então é um processo de muito desespero, em que internamente a gente vira uma bomba relógio. É normal a gente passar por isso em todas as fases da nossa vida. Seja com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, até o fim das nossas vidas. De tempos em tempos, a cada idade, a gente vai se questionar, questionar o mundo, questionar a pessoa que está do nosso lado e tentar fazer o nosso melhor como pessoa na sociedade. Então, quando eu vejo muitas pessoas, por exemplo, questionando a série 13 Reasons Why e o seu verdadeiro valor, eu acho que o maior valor que essa série tem, até esse momento, nos últimos 4 anos em que ela esteve no ar e esteve aí compartilhando histórias que pra gente podem ser muito pesadas, muito exageradas e muito duras, eu acho que o maior valor dessa série é ter aberto o diálogo. Nem que a gente ache um absurdo hoje, daqui a 10 anos a gente fale, cara, não era um absurdo, era necessário. Foi importante a gente achar um absurdo algumas coisas num primeiro momento, porque aí fica guardado aqui, na nossa cabeça, e a gente consegue depois, sozinho no nosso cantinho, refletir com calma também. Então eu queria convidar todos vocês para poder acompanhar essa última temporada de 13 Reasons Why com a gente. Eu vou trazer outros vídeos de saúde mental relevantes aqui para o canal, sobre temas abordados na série. Vou falar sobre ataque de pânico, sobre ansiedade. Eu acho importante falar sobre isso, ainda mais no momento em que está todo mundo em casa e não entende o que é um ataque de pânico e um ataque de ansiedade. É muito sério. Você, assim como foi graficamente mostrado ali na série, você perde os sentidos todos e todo o controle do seu corpo porque a sua mente toma conta de você. E eu queria já deixar aqui uma pulguinha atrás da orelha, e eu vou fazer esse paralelo quando eu falar sobre principalmente ataque de pânico e ansiedade, que quando o Clay pergunta para o Justin sobre o que se faz numa clínica de reabilitação, se as pessoas ficam só conversando, o Justin fala assim, depois de toda a tremedeira, vômito e aquele passar mal que a gente tem inicialmente durante aquele período que a gente está em abstinência, depois a gente passa muito tempo conversando sim. E se você reparar todos os sintomas que o Clay apresenta de um ataque de pânico e ansiedade, é perda total de sentido, o ambiente fica completamente como se você estivesse pisando em nuvens, você olha tudo meio turvo, seu olho fecha e abre sem fechar e abrir, você tem a sensação da vista escurecida, o seu paladar pode ficar mais seco, né? Sua boca pode ficar mais seca, você tem taquicardia e a sua mente passa a transmitir para você uma mensagem constante de que você não está bem. E é só você que pode dizer para sua mente que você está bem sim. E quando eles fazem esse paralelo entre uma pessoa viciada em drogas, que é o Justin, e uma pessoa que está tendo questões de saúde mental, e eles colocam esses dois paralelos no nosso colo, é só para a gente ter um pouquinho de esclarecimento social de que às vezes não existe escolha na dor que você está vivendo. O Justin é um menino com muitos traumas também na história dele, então ele não fez isso porque ele estava querendo zoar a vida dele. Ele era um rapaz viciado, e ele ainda é.
E ele sofre as consequências de ter melhorado, porque ele pode ter recaída, ele sabe disso e ele tem medo disso. Da mesma forma que o Clay é um menino que desde o início da história toma remédios, tem pesadelos, ele tem algumas questões de saúde mental que os pais sempre identificaram. E ele passou por muitos traumas. E ele ganhou uma responsabilidade de proteção e ajuda aos amigos que ele não tem idade para ter. Ele não é responsável por ninguém. E isso está gerando uma pressão muito grande dentro dele. E ele não pode falar sobre isso em terapia porque tem algumas coisas que são criminosas na história dele. Então ele precisa guardar. E quanto mais você guarda, mais você sofre, mais pressão o seu cérebro faz sobre você não estar bem. Então é muito importante esse tipo de conteúdo hoje para que um pai, uma mãe, vire para o seu filho e fale: tá tudo bem? O que está acontecendo? Por que você tá assim? Vamos conversar? Não quero conversar. Vamos conversar com outra pessoa? Vamos nos cuidar enquanto família? Eu me importo com quem você é e com o que você sente. E eu não quero que você esteja mal. Isso já é um passo muito grande. Muitos pais hoje têm esse diálogo aberto com os filhos porque a gente está quebrando esses tabus ao longo dos anos. Então, eu queria muito pontuar essa relevância da série 13 Reasons Why e pontuar que ninguém tá sozinho no mundo, sabe? A gente pode buscar ajuda o tempo inteiro. E sempre vai ter alguém ali disposto a dar a mão. Pode não ser a primeira porta que você bate, mas alguma das portas, em algum momento, vai se abrir de verdade para ajudar. Então, eu terei mais vídeos de 13 Reasons Why. Sinto muito para quem estava esperando a maratostinha, mas eu acho que seria até irresponsável da minha parte se eu tratasse essa série apenas como uma série. Até porque isso ia de encontro com tudo que eu acredito sobre as séries que a gente acompanha aqui no canal. Então, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Comenta aqui se você já começou a assistir a última temporada de 13 Reasons Why, se você tá gostando da trajetória. Eu sei que tá sendo uma temporada muito difícil para muita gente, então vamos conversar e vamos criar aqui uma rede de apoio em que a gente troque, pelo menos, algumas das nossas apreensões com relação a essa história. Beijo e até a próxima. Tchau!